sétimo ano. Bom, vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4, que é o último capítulo do livro 3 de vocês, tá bom? E a gente vai falar sobre a indústria por regiões no Brasil. A gente vai ver aqui a distribuição espacial das indústrias no Brasil. Então, a gente vai ver as regiões e o que cada uma contribui economicamente falando. Então, vamos pensar, né? A distribuição espacial da indústria brasileira sempre foi apresentada com maior concentração na região sudeste. O Brasil ele vem passando por um processo de descentralização industrial, pois há a tendência de esgotamento da capacidade urbana para as novas indústrias. Então, regiões metropolitanas da cidade, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, elas vão tendo aí um menor fluxo, né, industrial, e outras regiões do Brasil vai ganhando aí então espaço na questão industrial. Agora a gente vai ver como funciona na prática essa divisão. Então aqui eu coloquei para vocês, né, explicando como cada região aqui contribui, tá certo? E como funciona essa economia. Vamos começar pela região sudeste. Bom, o Sudeste, mesmo com a diminuição da quantidade de indústria, é a região que continua sendo a mais industrializada do país. Destacando então São Paulo, né, como eu falei para vocês, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. As suas respectivas regiões metropolitanas, né, essas regiões, elas consistem, né, numa economia bem aplicada. Por exemplo, o estado de São Paulo apresenta o maior parque industrial do país. A região chegou a esse patamar por apresentar, ao fim da economia cafeeira, fatores locacionais que proporcionaram o desenvolvimento da indústria no Brasil. Isso aconteceu lá no início do século XX. Entre esses fatores, também a gente pode citar que é um mercado consumidor. Também existe aí uma mão de obra e infraestrutura de transporte, como ferrovias e portos, além também de incentivos governamentais, que aconteceu ali após a crise de 1929. Uma das principais áreas industriais de São Paulo abrange as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano e Diadema. Então, nesses municípios, né, que fazem parte da região metropolitana de São Paulo, iniciou-se assim o primeiro centro da indústria automobilística do país, sede de várias montadoras. Então, além dessa grande concentração de indústria, né, o setor automotivo, né, essa área também abriga vários outros tipos de indústria, como indústrias siderúrgicas, aeronáutica, químicas e alimentícias. Então, a gente pode dizer que a cidade de São Paulo, ela produz ali uma economia bem diversificada. Já o Rio de Janeiro também, né, tem uma grande importância na questão econômica. O Rio de Janeiro ele conta com um eixo industrial formado por vários municípios, como, por exemplo, Duque de Caxias, Ninópolis e Nova Iguaçu. A gente pode dizer que a maior novidade econômica do Rio de Janeiro é, sim, a extração de petróleo, como vocês podem ver. Então, os setores industriais do Rio de Janeiro se aplica à questão da metalurgia, siderurgia, também automobilística, naval e também na construção de materiais eletrônicos. Então, a gente vê aí que a economia do Rio de Janeiro é bem diversificada também. Sendo que entre as décadas de 1930 a 1950, o governo brasileiro implantou várias indústrias de base, como, por exemplo, a Companhia do Vale do Rio Doce, onde hoje ela é privatizada e é a Companhia Siderúrgica Nacional, que fica situada no Rio de Janeiro, com o objetivo de explorar minérios de ferro e também produzir aço. Bom, seguindo adiante, a gente tem Minas Gerais.
Minas Gerais é a principal área produtora de minério e é conhecida como quadrilátero ferrífero. Essa região ela abastece o mercado interno pela Estrada de Ferro Central do Brasil e o mercado externo pela Estrada de Ferro de Minas Vitória. Então, a partir da produção dessas indústrias, o Brasil criou condições para a implantação de indústrias de máquinas e bens de consumo, como eletrodomésticos e automobilísticos, e entre outros. Então, outros fatores que permitem o crescimento industrial no Sudeste foi na questão da produção de energia e o desenvolvimento de tecnologia no setor de pesquisas universitárias, também a informática e também a biotecnologia. Então, tudo isso contribuiu para que o Sudeste se destacasse. A região sul do Brasil, ela apresenta o segundo maior parque industrial do país. É um parque bem diversificado, com predomínio de indústrias alimentícias e têxteis, associadas à produção agrícola e à pecuária. Então, nessa região também há indústrias de máquinas, equipamentos e bens de consumo duráveis. Então, o parque industrial mais dinâmico da região sul encontra-se no estado do Rio Grande do Sul. O eixo localizado entre a área metropolitana de Porto Alegre e a cidade de Caxias do Sul forma a maior área industrial desse estado. O terceiro polo automobilístico brasileiro, depois da ABCD, paulista, em Minas Gerais, está na região metropolitana de Curitiba. Vale a pena ressaltar que no interior do Paraná, principalmente em Londrina e Maringá, também há grande concentração de indústria. Então, a gente também pode dizer, que Santa Catarina também se destaca, que no caso é uma importante área industrial. E aí a gente vê que a partir de 1990 a região sul atraiu um grande número de indústrias, e esse fato deve-se principalmente aos atrativos fiscais e às isenções de impostos propostas pelo governo dos estados e dos municípios da região. Antes de eu passar para a indústria na região Nordeste, eu quero mostrar para vocês os tipos de indústrias, tá certo? Para que vocês compreendam um pouco melhor como funciona. Então, eu tenho as indústrias que são classificadas como indústrias de bens de produção. Então, essa indústria ela é responsável pela matéria-prima, ou seja, a energia em produtos que vão ser usados por outras indústrias, que são as indústrias de bens de consumo. Podemos citar como exemplo as siderúrgicas, as metalúrgicas e as petroquímicas. O outro tipo de indústria que a gente tem é a indústria de bens de capital. Essa indústria produz as máquinas e os equipamentos que vão ser utilizados para outras empresas. Por exemplo, a máquina que vai produzir a camiseta, a máquina que vai produzir o carro. Então, a empresa, essa indústria de bens de capital, ela vai produzir a máquina que vai dar vida ao objeto ou o produto que vai ser levado para o consumidor. O outro tipo de indústria é a indústria de bens de consumo. Então, essa é a que produz os produtos duráveis e os produtos não duráveis, né? Então, essas indústrias elas abrigam a maior parte dos trabalhos e atingem um amplo mercado consumidor. Então, voltando agora, a falar um pouquinho sobre a questão regional, a gente vai ver o Nordeste. Então, assim, o Nordeste ocupa a terceira posição em produção industrial no Brasil. Então, nos últimos anos, tem apresentado aí um crescimento superior em relação a outras áreas do país. A gente concentra uma grande parte, litorânea no Nordeste, que também é chamada de Zona da Mata,
E a indústria dessa região apresenta uma característica de agroindústria, que é ligada aí à produção agropecuária com a produção de açúcar e álcool, além de indústria de extração de mineral, como petróleo, sal, cobre e chumbo. Em Pernambuco, especialmente em Recife, ocorre aí uma alteração no perfil econômico com recentes investimentos na indústria farmacêutica, também na informática, na petroquímica, na biotecnologia naval e na linha automotiva. Então, tais indústrias garantem aí um status maior para essa região, para a indústria do Nordeste. Então, basicamente, gente, é isso aí, certo? Que a gente vai ver, aí aprender nesse capítulo. Espero que vocês tenham conseguido entender, um pouco do conteúdo. E eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aí na próxima aula. Responda as atividades que vai ser colocada ali na plataforma do Plural, as páginas. E qualquer dúvida é só perguntar. Fiquem com Deus e até a próxima.